Olha só, eu vou tentar ser breve para eu falar de 4 assuntos. São 4 assuntos que agora já a gente entendendo como é que é mais ou menos o procedimento, como é que é o rito, como é que as coisas andam, né, qual que é o trâmite dessas ações. E apresentei para vocês não porque há um risco de vocês não saberem esses trâmites, tá? Apresentei para que vocês se conheçam, se situem nesses processos, se ambientem, não se sintam acuados, nem num ambiente hostil e inseguro, né? Às vezes a gente pode se sentir, a gente sempre vai se sentir perdido num lugar em que a gente não conhece, né? A gente sempre se sentirá assim, sempre se sentirá ameaçado, acuado, vulnerável, em risco num lugar em que a gente não olha para os lados e não reconhece. Então, a pessoa que talvez não consegue perceber como começa e para onde vai o processo, o que vai vir daqui a pouco, né, dentro dessa ação judicial, ela pode se sentir extremamente acuada e vulnerável. Então, é importante que a gente conheça. Talvez eu não tenha conseguido transmitir todas as informações e esclarecer todas as dúvidas, mas é muito simples de vocês conseguirem também por conta própria pesquisar, dar uma boa estudada. Volto a dizer, a internet tem muitas informações, muitas cartilhas. Eu encontrei no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro uma cartilha do Juizado Especial, complexa, eu vi na internet. E ela fala detalhadamente, com muito mais detalhes do que eu tive a oportunidade de apresentar para vocês aqui, esses trâmites e todas as variáveis que podem acontecer dentro do próprio processo simples do Juizado Especial. Olha só, aí eu vou falar de 4 situações agora. A que eu acho talvez mais relevante para que vocês saibam, porque a gente às vezes ouve falar isso demais e porque é muito importante mesmo. As medidas ou as decisões que o juiz profere, chamadas decisões de antecipação de tutela, que nós conhecemos também como as liminares, uma decisão liminar. Vamos falar também sobre algo importantíssimo que o consumidor tem à sua disposição nas ações simples do juizado especial ou na justiça comum, que é a chamada inversão do ônus da prova. A possibilidade do consumidor, se for o caso, ele poder ficar tranquilo de não apresentar determinadas provas que ele não vai conseguir apresentar. E o juiz considerar que o que ele falou seja verdade. Vou falar ponto a ponto com detalhe. E também vou falar de algo que surgiu algumas dúvidas aqui. Só é possível falar disso dentro das relações de consumo, que é, e se eu ganhei ação contra uma empresa e a empresa não possui qualquer recurso? O CNPJ da empresa não possui contas bancárias com recursos? Nessa empresa não possui bens penhoráveis, nem carros, nem imóveis, nem máquinas que possam ser leiloados. Que tipo de situação, medida eu posso ter para tentar ter alguma chance de receber alguma coisa? É o que eu vou falar na desconsideração da personalidade jurídica, a possibilidade dos sócios responderem diretamente pelas dívidas da empresa. Vamos lá, vou falar rapidinho de cada uma. Olha, a primeira, as medidas de antecipação de tutela. Imagine o seguinte, imagine que você entra com uma ação judicial no juizado e a gente viu o trâmite, né? Até a sentença da decisão, até vir a decisão final na sentença, algum tempo pode correr. Agora você está numa situação de extrema urgência, de extrema emergência. E só a resposta do juiz vai solucionar um problema sério, grave e urgente. E que não pode esperar sequer dias de um processo, muito menos 6 meses ou 1 ano a decisão final. Dependendo de determinadas situações urgentes, o juiz pode antecipar parte da decisão dele, final, que ele só daria, mesmo antes de ouvir a parte contrária, mesmo antes de ter audiência, mesmo antes de ouvir todas as provas, em situações específicas que o juiz vai avaliar, ele pode conceder o que nós chamamos de antecipação da tutela. O que é tutela? Tutela é a resposta que ele vai dar, a proteção ao seu direito que ele só daria no final, na sentença. Então ele vai antecipar, logo no primeiro momento em que você pedir falar com ele e apresentar que é urgente e que tem todos os requisitos necessários para ele dar uma decisão liminar. O que é uma decisão liminar? É uma decisão que ele antecipa, imediata e que tem que ser cumprida imediatamente pela parte contrária, sem oportunidade, talvez, ainda da parte
se defender, pode a partir recorrer, mas ele vai fazer cumprir aquela decisão imediatamente. Para isso, precisa de 2 requisitos. Pode passar o próximo, Mário, por favor. As alegações sobre que você está apresentando ao juiz, elas precisam ser verossímeis. O que é verossímil? Parecer que é verdade mesmo. Talvez você não tenha como provar isso ainda, porque precisaria de correr todo o trâmite processual para que fosse possível provar essa situação de perigo que você está sofrendo. Mas, com base em alguns poucos documentos que talvez você tenha, com base nas suas argumentações, você precisa mostrar que é verossímil o que você está falando, ou seja, tem indício de verdade, para que o juiz possa presumir aquilo como possivelmente verdadeiro. E o outro requisito é o perigo de dano. É urgente. Se a decisão não for dada agora, você pode sofrer um dano irreparável, que não pode ser revertido depois. Se uma decisão não for antecipada agora, nem adianta continuar com o processo. Porque o dano é tão eminente que ao final de 6 meses, 1 ano ou 2 anos da ação, já se perdeu aquilo que você queria. Que situações eu estou falando? Imagine que nós estamos lá naquele caso de cobranças de dívidas, não é? E você, então, fez até uma notificação extrajudicial para a empresa que estava te cobrando. Ela se recusou, ela não deu a menor importância, continuou cobrando e incluiu o seu nome no SPC ou no Serasa, né? Ou protestou o cheque, o título em cartório. E você ou tomou as medidas na notificação, ou às vezes nem tomou, mas consegue demonstrar mais ou menos para o juiz que aquela dívida é inexistente, ou porque você já pagou, ou porque você não deve. Ou às vezes você nem tem documento nenhum, porque sabe quando o seu nome é usado, às vezes o nome de pessoas são usados indevidamente por fraudadores? Você não consegue nem provar que você não contratou aquele serviço. Mas uma narrativa que você faz ao juiz, você fala, olha, excelência, eu fui cobrado de uma dívida impossível, inexistente, por qualquer razão que seja, e meu nome foi incluído no SPC. E eu não posso ficar aqui esperando 1 ano, 6 meses para o meu nome sair de lá. O que você quer? Eu quero uma indenização pelos danos morais causados. Eu quero que o senhor declare definitivamente que eu não devo isso, para impedir a empresa de me cobrar isso definitivamente. E quero, entre um dos pedidos, que meu nome seja excluído do SPC. E esse pedido que eu estou fazendo, ele entre todos, ele é o mais urgente, ele é o mais iminente. Os outros eu posso esperar. Né? Eu posso esperar ao final o senhor fazer a sua declaração final que eu não devo. Posso esperar ao final, depois de um tempo, o senhor determinar a empresa a me pagar uma indenização por danos morais, mas eu não posso esperar ao final para o senhor determinar que meu nome seja excluído do SPC do Serasa. Eu quero uma antecipação de tutela. Eu quero que o senhor determine, eu quero que o senhor determine imediatamente que meu nome seja excluído do SPC do Serasa, como uma medida liminar. Né? Por várias razões. Olha, não tá claro aí uma verossimilhança, a possibilidade de ser cobrado indevidamente. A outra situação é o perigo de dano. Enquanto o seu nome estiver ali, você não consegue, às vezes, contratar um crédito. O passaporte não. Até a questão de emprego, viu, gente? Isso aí é ilícito, tá? Nenhum concurso pode mais exigir, nenhum contratante pode exigir que o seu nome esteja excluído do SPC do Serasa, não. A Justiça do Trabalho proíbe esse tipo de exigência para a maioria das profissões. Por quê? Porque a inadimplência é algo extremamente comum no Brasil. Não é? E não demonstra por si só, o mais importante, não demonstra por si só que a pessoa age de má fé, que a pessoa é fraudulenta, que a pessoa é bandida, que a pessoa tem uma conduta questionável porque não conseguiu pagar uma dívida. E por conta disso, naturalmente, por consequência, não vai ser proibido. Mas, obviamente, o cartão de crédito vai ser bloqueado por automático. Seu cheque especial, ninguém vai te conceder crédito, às vezes você precisa. Isso é natural. E se você é uma pessoa, se você realmente está inadimplente, tudo bem, tem mais é que ser negado o crédito mesmo para aquilo não virar uma bola de neve. É uma conduta de boa fé da instituição financeira não conceder crédito à pessoa que já está com suas finanças comprometidas. Senão vai terminar de afundar a pessoa. Agora, se você não está inadimplente, o crédito é imprescindível para a vida comum do homem moderno hoje. Né? Para ele administrar
seu consumo, seus produtos e serviços necessários e essenciais do dia a dia. Então é um perigo de dano iminente. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma medida de antecipação de tutela que atualmente é quase que automática. Dificilmente um juiz nega. Muito difícil o juiz negar a liminar de excluir o nome no SPC Serasa. Em alguns estados, em vários estados como no meu estado, há uma lei estadual que determina isso como um direito inquestionável. Toda pessoa que promove uma ação judicial discutindo uma dívida, necessariamente seu nome já tem que ser excluído. Por quê? Se ela promoveu ação judicial, e nós temos que presumir que todas as pessoas agem de boa fé até que se prove o contrário, é porque ela não concorda com a dívida. Se ela não concorda com a dívida, por que eu vou permanecer o nome dela durante todo esse tempo ali? À medida da antecipação de tutela, o juiz ele também vai analisar, então, 3 requisitos. A verossimilhança, ou seja, se tem indício de verdade, o perigo de dano, porque tem que ser, então, imediato, e um terceiro requisito que ele vai ponderar é a possibilidade de reverter essa decisão depois. Porque a liminar não pode, a decisão de antecipação de tutela não pode ser uma que ele concede em prejuízo do réu, por exemplo, em prejuízo da parte contrária, e depois ele não possa voltar atrás. Porque ele não julgou a ação ainda, não é? Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, ao final pode o juiz entender que não, a dívida existe mesmo, você está errado, consumidor. Essa dívida realmente existe. Então, não há prejuízo nenhum ele ter dado a liminar. Por quê? Porque se a sua ação é improcedente, volta tudo ao estado natural e seu nome pode voltar a ser incluído nesses cadastros de inadimplente. Um outro exemplo que a gente pode precisar de uma antecipação de tutela extremamente comum hoje em dia, nas negativas de cobertura pelos planos de saúde. Eu tenho um determinado contrato e preciso fazer uma cirurgia urgentemente, preciso fazer um atendimento urgentemente, e o plano de saúde negou a cobertura e eu não tenho recursos financeiros para pagar aquela cirurgia. Promovo uma ação judicial pedindo, eu quero que o juiz determine ao plano de saúde que custeie, que pague a minha cirurgia, que cubra o meu atendimento médico hospitalar, o meu procedimento. Né? Posso talvez querer, como a gente vai falar daqui a pouco em danos morais, uma indenização por danos morais, porque esse abalo que ele está me causando, né, não pode ficar assim de forma irreparável. Né? Esse é um dos casos mais comuns de indenização por danos morais, as negativas de atendimento à saúde. Porque pessoas que estão nessa situação, obviamente, você se vê com risco de vida iminente e não ter condições de ser atendido pelo plano de saúde que você paga mensalmente, isso para todo mundo já configura, obviamente, um abalo psicológico, uma violação ao equilíbrio emocional da pessoa que pode configurar um dano moral. Mas, e daí, dano moral vai lá para o final? A decisão para cobrir está lá daqui a 6 meses, eu preciso da cirurgia urgentemente, eu preciso que ela arque com os procedimentos urgentemente. Se o juiz entender ali na sua narrativa, nos seus documentos, né, por exemplo, que seu pagamento está em dia com o plano de saúde, que você realmente tem um contrato com aquele plano de saúde, mais ou menos ali nas cláusulas, parece que aquela cobertura existe mesmo. Mesmo que o juiz esteja na dúvida, mas se ele entender que há um perigo de dano e que é no mínimo verossímil, antecipação de tutela, ele pode dar uma liminar. Sem nem ouvir o plano de saúde, ele pode fazer isso. Determinar que a empresa cubra os gastos. É reversível essa decisão? Porque a cirurgia já foi feita. Por que ela é reversível? Porque se a pessoa perder a ação, ao final se ela estiver errada, o plano de saúde está livre e tranquilo para poder cobrar aquele procedimento. Então são decisões que elas podem depois se resolver, elas podem voltar atrás, né? E aí nós temos esses vários exemplos. É muito importante, e aí não necessariamente o atendente no juizado ou o juiz consegue perceber, por mais grave que seja a sua situação, a sua narrativa, que você quer uma medida de liminar. Talvez um atendente no juizado, quando você vai sem sua petição, ou sem saber isso, sem pedir a ele possa ter a sensibilidade de perceber que sua situação é tão grave, e ele fala, olha, senhor, senhora, não cabe aqui, a senhora não gostaria de pedir uma liminar para o juiz determinar que seu nome seja excluído imediatamente. Se ele tiver essa sensibilidade, pode ser, mas talvez não seja bom nós contarmos com isso. Então, sabendo que a gente pode pedir uma antecipação de tutela, uma liminar, no nosso manual eu dou umas explicações mais detalhadas sobre isso e onde está previsto isso no Código de Processo Civil.
a possibilidade da gente requerer isso ao juiz, é importante que a gente se manifeste. Então, na nossa petição inicial, é importante que a gente já comece com ela logo, porque é tão urgente, né? Narra a situação e logo a primeira coisa, antes de mais nada, antes de falar se você acha que você tem direito ou não, narra a situação e abre um capítulozinho, escreve caixa alta, antecipação de tutela, ou pedido liminar, digamos assim. Ou qualquer coisa que chame a atenção do juiz para você pedir, olha, é um caso urgente, é um caso de perigo de dano, o que eu estou apresentando aqui como argumentos é bastante verossímil, então eu gostaria que o senhor determinasse, imediatamente que a empresa cobrisse a cirurgia, ou então que retirasse meu nome no SPC, ou que proibisse ela de colocar meu nome no SPC, porque eu estou me antecipando. Às vezes seu nome ainda não foi incluído, e você está com medo de ser incluído, e você pode pedir então que a empresa seja intimada imediatamente para deixar de colocar seu nome no SPC. Como o juiz faz para essas decisões ser cumpridas? Normalmente, ou ele, na sua decisão, ele estabelece uma multa diária alta para desestimular a parte a desobedecer. Para cada dia que você desobedecer minha ordem, tantos R$1.000 por dia. Nosso amigo está mostrando aqui uma decisão da ação dele, do juiz, que determinou uma multa de... Lê para mim que eu não consigo. De quantos R$1.000 aí? Nesse pedido aqui, nós pedimos uma tutela antecipada e o juiz colocamos nesse pedido que no prazo de 48 horas fosse cumprida a tutela sob pena de multa diária de R$350. R$350. Então, ele vai estipular esse valor dessa multa aleatoriamente. Não existe um padrão para isso, não. Mas, normalmente, o que ele faz é um cálculo considerando o poder econômico da empresa, considerando a urgência da situação, para realmente servir como um desestímulo, né? A parte a parte contrária, para ela realmente desestimulá-la a descumprir, né? Desestimulá-la a descumprir, para que ela não pense muito e não atrase demais, porque senão seguramente ela vai ter um prejuízo para cada dia que atrasar. Essa multa diária vai para aquele... Vai para o autor. Vai para o autor. Uma pergunta lá atrás. Essa antecipação também pode ser para corte de luz, de água, sim, de telefone? Sim, perfeito. Para todas as situações de emergir urgentes que você sentir. Tanto para determinar o restabelecimento do serviço, como para pedir que não seja interrompido, né? Você pode se antecipar, né? Mas o restabelecimento também. Quando há um corte indevido, quando há um bloqueio indevido do serviço essencial, seja de telefonia também pode acontecer, não é? Então são essas as possibilidades da antecipação de tutela e a reversibilidade ao final. Inversão do ônus da prova, isso é uma grande facilitação que o CDC nos trouxe. Veja, acho que já até comentei com vocês no nosso encontro de ontem, né, sobre isso. A regra tradicional do processo civil, a regra tradicional que valeria em tese para todos, é que o autor deve dar o seu jeito de provar que todos os seus argumentos são verdadeiros. Deve provar, então, os fatos que formam, que constituem o seu direito. É ônus do autor ele provar que tudo que ele está dizendo é verdade. Se ele não cumprir esse ônus, não é um dever, é um ônus. Por quê? Porque ele não é obrigado a apresentar as provas. Porém, se ele não apresentar essas provas, ele corre o risco ao final de perder a ação. Porque ele não cumpriu nem seu primeiro compromisso, seu primeiro ônus. E o réu? Isso é uma forma de organizar quem tem que provar o quê, entendeu? Em regra geral, o réu tem que provar o contrário. Tem que fazer prova em contrário, ou seja, provar que aqueles fatos ou que aqueles argumentos do autor não são verdadeiros, são falsos ou estão deturpados. O Código de Processo Civil diz tecnicamente que o réu tem que provar os fatos modificativos, ou seja, não é isso que ele falou, é de outra forma, impeditivo, isso que ele falou é verdade, mas depois aconteceu outra coisa que impede, ou extintivos do direito do autor. Ou seja, ele não tem esse direito, isso não aconteceu, ou não foi dessa forma, cabe ao réu fazer essas provas em contrário.
Porém, como eu já mencionei a vocês, no caso dos consumidores, perante os fornecedores, muitos dos argumentos que o consumidor está dizendo, ele não tem condição de provar. Por quê? Porque as provas dos seus argumentos estão em poder da empresa. Por exemplo, eu não consigo provar qual a causa do defeito do meu produto, do problema do meu produto. Eu não consigo provar que eu contratei esse serviço que ele está me cobrando. Está me cobrando uma dívida porque diz que eu contratei esse serviço. E eu, como réu, não consigo, ou como autor da ação, não consigo provar que isso que ele está falando não é verdade. Então, o consumidor, tantas vezes quando ele é autor da ação como ele é réu, por algumas questões específicas, por conta dessa relação de desvantagem natural entre os fornecedores e os consumidores, ele não consegue, às vezes, provar, não tem provas, apresentar provas daquilo que ele está dizendo. Por isso, mais uma vez, se no caso concreto, a partir da narrativa, e com base no que ele tiver de prova, talvez não tenha nenhuma, mas talvez tenha algumas, mas que não são suficientes, se o juiz entender de uma forma ou de outra que as alegações que o autor está apresentando, o consumidor, né, está apresentando, elas são verossímeis, parecem ser verdadeiras, e como é que o juiz vai entender isso? Segundo os critérios dele, das experiências de vida dele, das experiências profissionais que ele tem como juiz. Ele vai perceber se aquilo ali que ele está falando é possível de ser verdade. Por exemplo, ele vai visualizar, olha, isso acontece todo dia mesmo que ele está dizendo. É verdade, todo dia chega aqui um consumidor dizendo que está sendo cobrado por um serviço que não contratou, ou um produto que não pediu. É comum isso acontecer, eu já vi isso acontecer na minha vida, já vi isso acontecer aqui na vara onde eu trabalho. Então a experiência dele indica que aqueles argumentos que o consumidor está falando parecem ser verdadeiros mesmo. Se for verdadeiros, ou então se o consumidor for aquela pessoa hipossuficiente, o que é a pessoa hipossuficiente? É aquela pessoa que por sua condição pessoal, sua instrução educacional, né, sua condição de saúde e suas condições de vida específicas que fazem com que seja uma pessoa mais vulnerável do que todos nós aqui, uma pessoa em situação de maior risco, né, de prejuízo, de ser enganada, de ser lesada do que todos nós aqui. Então, obviamente, vai ter até mais dificuldade do que todos nós de produzir as provas. O juiz pode, então, isentar essa parte, esse consumidor, de produzir as provas do que ele está falando. Por isso, nós vamos falar em inversão do ônus da prova. Se, em regra geral, ao autor ou à parte cabe provar o seu ônus, aquilo que a lei determinou, e se tratando nessas condições de consumidor que apresenta alegação verossímil ou é uma pessoa hipossuficiente, o juiz vai eximi-lo de produzir as provas, vai presumir do que ele está falando a verdade. E vai, então, passar adiante, vai inverter o ônus da prova. Cabe agora ao fornecedor produzir as provas em contrário, acreditando o juiz que o que o consumidor está falando é verdade. E se o fornecedor não conseguir produzir prova em contrário? Se o juiz inverter o ônus da prova, significa que ele já acredita que aquilo ali é verdade. Se o fornecedor não conseguiu provar em contrário, então a chance do consumidor ganhar é maior. Né? Já que para o juiz ele substituiu a existência de provas por uma plena credibilidade dos argumentos que foram apresentados ali. É muito comum, gente, nossa, extremamente comum, quase toda ação de consumidor, ela necessita da inversão do ônus da prova. Extremamente comum, porque documentos não foram entregues ao consumidor, porque o fornecedor se recusou a entregar documentos. Né? Porque o fornecedor reteve algumas provas em favor dele, né, sob seu controle. E aí, por alguma razão qualquer, o consumidor não pode apresentar determinadas provas. Isso não pode ser obstáculo para ele promover ação judicial. Não tem provas do que eu estou falando. Isso não pode ser obstáculo. Claro que você vai precisar convencer um pouco o juiz ali na sua narrativa, não é automático. Não adianta falar a maior aberração, né, uma situação mais esdrúxula, para deixar com que o fornecedor se vire e produza prova em contrário, que não vai acontecer, talvez não vai acontecer. Tem que ser argumentações claras e possíveis realmente de acontecer, muito próximas mesmo de uma verdade, não é uma verdade absoluta, claro, porque o outro pode provar em contrário e convencer o juiz que aquilo ali era tudo falso, era mentira, não aconteceu daquela forma, mas é próximo de uma verdade. E aí o juiz, pronto, já é suficiente, não precisa provar mais nada. Vem cá, agora você, prova o contrário.
Isso é inversão do ônus da prova. E quando não tivermos as provas suficientes, né, do que nós estamos falando, é muito importante pedir ali. É muito importante. O juiz pode, ele pode, sem você pedir, inverter o ônus. Ele pode, com certeza. Não precisa a parte pedir, o consumidor pedir a inversão para o juiz conceder esse benefício. Mas é muito importante que você demonstre claramente que é necessário para você na sua petição. Da passagem aérea que eu falei para você ontem. Aham. Como nós perdemos a ida, eles disseram que a volta também tinha perdido. Sim. Então nós ficamos no aeroporto tentando ver se conseguia a passagem ainda para o mesmo dia. Certo. Não conseguimos no mesmo dia, só conseguimos para o dia seguinte de manhã. Certo. Aí, quer dizer, com isso eu também aumentei o retorno também. Sim. O fornecedor não pode dizer que eu que não quis voltar? Pode. Pode. Que Que você não voltou, você não Eu voltou. voltei porque eu não quis. Perfeito. E aí, como é que eu faço? Porque foi de telefone. É um excelente exemplo. Olha só a sua insegurança. Você não consegue provar que ele proibiu você de voltar naquele voo, não é? Não é verdade? Você não consegue provar isso. E você nunca vai conseguir provar isso. Só que essas... Você vai narrar isso. E aí, o juiz pode, na sua narrativa, presumir que, olha, isso bem pode acontecer. E por quê? Porque lembra que você me contou essa história ontem e o colega narrou que também vivenciou a mesma situação? E que, normalmente, o juiz, então, que trabalha nessas causas de consumo vai ver situações como essa daquela mesma companhia aérea? Talvez para ele, a sua apresentação já seja o suficiente. Olha, eu realmente acredito que você teve que comprar uma outra passagem, estando lá no destino da sua viagem, você não conseguia voltar porque foi cancelada. Por que razão você foi obrigado a comprar uma outra passagem? Olha a ideia da verossimilhança, né? Por que razão uma pessoa compraria uma outra passagem, não é? Se a outra passagem dela estava ali. Quando disseram que a gente não conseguia, perfeito. Eu tinha levado Perfeito. Olha como sua argumentação, digamos que eu seja o juiz, ou qualquer um de nós aqui, olha como a sua argumentação é verossímil. O juiz vai pensar assim, por que uma pessoa em sã consciência compraria uma outra passagem de volta? A história dela é o seguinte, ela comprou passagem de ida e volta, perdeu o primeiro voo, né? Ótimo, tudo bem, vou comprar essa perna da passagem, a ida, né? Porque a volta está lá. Mas a companhia aérea falou, não, perdeu o primeiro voo, está cancelada a ida e a volta também. Não, sim, mas a volta é mês que vem. Não, mas está cancelada, a senhora tem que comprar outra passagem, com o valor de hoje, que é bem mais caro. Hã? Ou pior do que isso, né? E fica com o dinheiro da venda anterior. Fica e recebe o segundo. Por quê? Porque cancelou. O nosso colega aqui viajava com a família, cinco pessoas, né? Ele e 5 pessoas. Uma das 5 pessoas era o filho. Por razões, né, quaisquer, o filho não pôde viajar. E aí ele ligou, olha, eu queria cancelar aqui uma das passagens, porque o meu filho não vai, como é que faço, quanto que eu vou gastar com isso, vou ter algum prejuízo, etc. Ah, não, a gente pode cancelar, mas espera aí, nós temos que cancelar todos os 5 e emitir novo bilhete de ida e volta para todos os 5, porque como o senhor comprou em conjunto, se cancela um, cancela de todo mundo, se um não vai é porque ninguém vai. Ainda bem que a companhia aérea foi gente boa, bonzinha, porque ela é legal, e só cancelou e cobrou alguma multa? Pô, emitiu... Ah, nossa, achei que ela tinha sido compreensível. Não dá para esperar. Então vamos lá. Eu ainda tinha multa para pagar porque eu perdi o voo. E ainda comprar outra. Ah, não, a multa era para comprar outra. Vejam só, aí eu sou o juiz, aí chega essa argumentação. Olha, eu não tenho como provar, juiz, que eu tive que comprar outra porque eu não tive alternativa. Né? Aí o juiz pensa, bom, a data da volta era daqui a um mês. Um mês antes, ela comprou outra volta. Mas ninguém em sã consciência compra 2 voltas para a mesma pessoa, né? Então, só pode ser uma alternativa, só pode ser uma coisa. A companhia aérea cancelou a volta e ela teve que ser obrigada a comprar outra volta para o mesmo dia. Porque ninguém compra 2 passagens, né? 2 poltronas ou 2 voos para ir uma pessoa só. Então, é extremamente verossímil. Eu, como se fosse o juiz, diria, olha, está extremamente suficiente. Inverta o ônus da prova para a companhia aérea, se vira e prova o contrário. Prova que ela, realmente, num desvio de sanidade, ligou para você e comprou 2 passagens para uma mesma pessoa. Né? Lembra, a defesa
é sagrada. Então não é simplesmente acreditar que é verdade o que o autor está falando e pronto, já está certo. Não. Eu só vou presumir que seja verdade, não precisa provar, já é suficiente. Companhia aérea, prove o contrário. Se você não provar, estou correndo o risco de admitir que essa aqui era a única verdade mesmo. Mas prova o contrário, quem sabe você me convence do contrário. Meu querido. E como é que você faz a prova do ônus se cortarem o teu gás, tua água e tua luz? Você tira fora do escuro, liga o gás e diz que não sai o gás, liga a bica e diz que não sai água? Ah, como você prova que tá sem, que foi cancelado, né? É, porque às vezes eu pedi, você não trouxe uma foto? Bom, é Eu falei, aquela se questão. quiser, tira foto no escuro, né? É, sim. Como E você ainda, prova? assim, e ainda assim não quer dizer que é alguma coisa que eu possa apagar Sim, a luz. Aí eu dei o número do protocolo, É. a Light disse que aquele protocolo era um protocolo de uma pessoa da Ilha do Governador. E a Light disse que não está bloqueado sua conta? Não está bloqueado o seu serviço? É, que eu estava sem luz, e disse que estava com luz. Não, aí eles dizem que está chegando energia na sua casa. Sim. É a mesma coisa, eu pedi para cancelar. Você é não, bom, eu sou já bom pra caramba nisso. me botar numas roubadas, É, né? ué, você quer outra? Você gosta. Não, chega, já tá Ué. bom demais, ué. Ué. Como é que eu saio dessa agora? Não sei, a juíza disse para eu apresentar o ônus da prova. Tira o Perguntei pra essa microfone desse aqui. menino. Eu queria que eu tirasse foto do corpo, pô. Vai. Tô brincando. Mas, ué, Rapaz, olha só. É uma questão relevantíssima que você está falando, porque o critério de se vai inverter o ônus da prova ou sua alegação é verossímil ou não, é realmente do juiz. É a consciência dele que vai dizer se ele acredita que sua energia está cortada, né? Ou, se não é tão verossímil, eu preciso de outras provas. Esse, para mim, é um caso típico, né? E é difícil eu falar no caso concreto, na situação, mas esse é um caso típico e normal que não tem outra alternativa a não ser inverter o ônus da prova. De que está cortado. Por quê? Porque pode muito bem a companhia de energia, a companhia de água, veja como é uma situação necessária da inversão do ônus da prova, porque só ela tem condição de fazer prova em contrário. Eu não consigo provar que minha energia está cortada. Não consigo fazer isso. Mas ela tem total condições de provar que a energia está chegando na minha casa. Apresentação de testemunha? Posso, claro. Sim, mas às vezes eu estou falando num pedido de liminar. Não dá tempo. Mas claro que tem várias outras provas para tentar dizer que minha alegação é verossímil. Eu não tenho um documento dizendo que está cortado, mas eu tenho uma testemunha, eu tenho imagens, né? Tudo pode servir para eu ajudar a dizer que é verossímil. Um e-mail da empresa que eu mandei, 2, 3 e-mails dizendo, por favor, está cortado ainda, por favor, estou sem energia, por favor, estou sem água, né? Isso pode dar a impressão ao juiz que é verossímil. Ou pode o juiz achar que a sua mera narrativa já é suficiente, porque a parte contrária pode fazer. Tem condições técnicas, né? Tem possibilidades nos seus instrumentos de fazer prova em contrário. Mas não impede que a gente faça um arcabouço, né, de outras provas que não seja aquela absoluta e categórica, aquela velha premissa. A gente não sabe qual o critério que vai ser o juiz. Né? E para terminar, pessoal, pode passar, mãe. A desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que se um consumidor que promoveu uma ação contra uma empresa, uma pessoa jurídica, ele encontrar obstáculos a ser ressarcido, a receber uma indenização, a receber o valor de volta, porque a empresa fechou as portas. Ou a pessoa jurídica, porque nós sabemos que as pessoas jurídicas são diferentes e separadas das pessoas físicas que são seus sócios. São autônomas. A pessoa jurídica, ela tem vida própria. Imagine que a pessoa jurídica é um robô comandado por um ser humano por trás. Mas esse robô tem autonomia própria, ele responde. Esse robô contrata e é contratado. Esse robô, a pessoa jurídica, demanda na justiça e é demandado. Os sócios, em tese, são representantes daquela outra pessoa chamada pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela não existe no mundo dos fatos. Ela é uma ficção, ela não existe no mundo concreto. Ela existe no mundo do direito. Você não vai ver a pessoa jurídica por aí. Você vai ver ela, você vai entender que ela existe por meio dos documentos, por meio dos contratos, né, que ela firma. Então ela tem uma autonomia, uma vida própria e separada. E
para a proteção dos empreendedores, para a proteção dos empresários, as pessoas físicas que são sócias da empresa, dirigentes da empresa, a princípio, né, elas não respondem pelos compromissos, pelas dívidas, pelos débitos da pessoa jurídica. Isso é extremamente importante para estimular dentro de um mercado capitalista, né, de uma sociedade que precisa desenvolver economicamente, estimular o empreendedorismo. Né? Isso é extremamente relevante. Porém, o que é inaceitável é que sócios, pessoas físicas, se aproveitem dessa proteção, se aproveitem dessa fortaleza que existe entre a empresa e eles e abusem disso. Né? E fraudem o fisco, desrespeitem direitos trabalhistas e violem direitos dos consumidores. Consumidores e trabalhadores, então, têm a possibilidade de uma ação judicial requerer ou visualizar, afinal, a desconsideração da personalidade jurídica. Se a empresa não tem patrimônio para pagar aquelas dívidas, se a empresa não tem dinheiro em conta bancária, se a empresa fechou, não consigo nem encontrá-la para ela responder essa ação, os sócios responderão com seu patrimônio pessoal. É lógico que no limite da impenhorabilidade dos bens. Né? Então, veja só, eu tenho consigo atingir o patrimônio da empresa, se eu ganhar ação contra ela. Se não é suficiente, eu consigo atingir o patrimônio dos sócios. Os bens pessoais, a conta bancária do sócio, o carro dele, né? As economias dele, até o limite da impenhorabilidade, porque ele é ser humano também precisa ser preservado o seu mínimo existencial. Entendeu? Então, isso é desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos, como consumidores, ganhadores de uma ação contra uma empresa, ignorar que existe essa separação entre sócio e pessoa jurídica. Isso não é privilégio de muitos. Consumidores, trabalhadores e poder público na cobrança de impostos. Um banco, por exemplo, que está cobrando uma empresa, e uma dívida de uma empresa, e essa empresa não tem mais patrimônio para pagar aquilo, não necessariamente consegue atingir o sócio da empresa. Não necessariamente. O sócio pode até ter suas economias pessoais, mas talvez ele não perca. Só se o banco provar que ele agiu de má fé. E às vezes a empresa fecha, a empresa declara falência, a empresa quebra, né? Como nós costumamos falar, não por culpa dos sócios, mas por crises econômicas, por outras situações. Mas, porém, consumidores, não existem barreira para isso.